Agora esse é brabo. Brabo demais da conta. Iremos embarcar em mais uma melosidade credo. O conto onde um rei demônio que depois que derrota a heroína, ao invés dele cancelar o CPF dela, o malandro acha mais vantajoso só transformá-la em sua escrava. E juntos acabam indo numa grande aventura pelos mares. Ela chora quando ele vende sua armadura kkk. Aí vocês devem estarem pensando que iria rolar um romance entre rei demônio e heroína. Sinto muito, ele a deixa ir embora, e cada um toma seu rumo na vida. Mas, depois que passa um ano, como ele era um gastador compulsivo, tora todo o dinheiro que tinha ganho com a venda da armadura da heroína. E acaba virando um artista de rua, quase mendigo morto de fome, e sem teto, brabo. Mas quando menos se esperava, eles se reencontram novamente. Mas dessa vez, não como rei demônio e heroína, mas sim, ele como um trabalhador, e ela, uma aventureira da classe ouro. E ele gostando de como ela estava levando a vida dela, também se torna um aventureiro. E agora, qual será o desenrolar dessa história? E tomem logo esse spoiler. Eles se casam kkk brabo, né? Mas não foi por amor coisa nenhuma. Ela só casou com ele para dividir a dívida que ela tinha adquirido quando ele vendeu a armadura santa dela. E é claro, agora eles estão casados, morando juntos e trabalhando juntos. Será que eles vão começar a se gostarem? Bora lá ver. Mas antes, se estiverem gostando, se inscrevam para que sejam notificados de mais vídeos. E agora vou botar metas nessa bagaça. Só farei episódio 2, só se esse vídeo passar de 200 likes. E é isso, bora pro vídeo. Apresentando os personagens temos Merle Lucifer, atual rei demônio, fanfarrão, gastador compulsivo, usuário de hack sem moderação. E pra lacrar, tem uma doença no coração, que se ele não matar bichos fortes de tempos em tempos, o seu coração para de bater, brabo. Pelo outro lado, temos Alice Cláudia, 233ª heroína, usuária de magia de gelo, bem bravinha, uma tábua lisa. E pra lacrar, seu objetivo desde que nasceu era matar o rei demônio e trazer a paz ao mundo. E agora, tão curiosos para saberem como eles irão se conhecer e nesse enrolo acabarem se casando? Vocês vão ver a partir de agora, meu irmão. Já damos início no meio de uma guerra, meu irmão, entre humanos e bestas, e de longe, Lúcifer, que era o rei demônio, só observava a heroína Alice, se perguntando por que dela ser tão fraca. Por outro lado, os humanos que estavam do seu lado a elogiavam, dizendo que ela era mais forte, que seria mamão para eles ganharem essa batalha. E de mais longe ainda, temos esse rei gordo, que ficava só dando ordens para continuarem seguindo em frente, que não teria problema nenhum se todos morressem. Até que o esquadrão da heroína começa a ser dizimado, e o rei gordo invoca uma baleia azul voadora, dizendo que era a arma secreta da igreja contra o rei demônio. E essa baleia lança um ataque brabo, que iria ferrar com geral ali, tanto os demônios, quanto os próprios humanos que estavam no campo de batalha. E quando já estavam todos aceitando suas mortes, pá! O rei demônio aparece e salva todos, dizendo que esse era seu território, e que só ele tinha o direito de tirar vidas. Putaço. O rei pançudo manda sua baleia ir direto pra cima dele com tudo, e mais um pouco. Mas impressionantemente, Lúcifer só saca sua espada, e a divide em dois, brabo. E lá se foi a arma secreta da igreja kkk. E agora ele fala que já tava na hora do gordo dançar a baiana. E foram todos pro beleléu, até a heroína capotou. Depois disso, ele se despede com sua irmã, dizendo que iria se demitir do cargo de rei demônio, e que agora iria numa aventura pelo mundo. Também explica pra ela que não poderia mais ser o rei, porque os inimigos fortes que tinham no território dele já tinham todos sido aniquilados por ele, e que ele precisava matar mais bichos fortes, para que seu coração não parasse de bater. Por isso estava saindo numa aventura, em busca de monstros fortes. E quando o malandro já estava indo pra sua grande aventura, acaba vendo a heroína tirando uma soneca no chão, e simplesmente decide levá-lo em sua jornada kkk. Sua irmã brabona pergunta o que ele estava fazendo, e ele responde que precisava de um guia, e que ela provavelmente seria útil só para isso. E também fala para ela não ficar preocupada, que ele nunca iria se apaixonar pela heroína, ou coisa do tipo. Horas mais tarde eles chegam numa praia, ele a deixa no chão e sai para procurar algum barco. E como esse mundo era perigoso, logo quando ele sai, aparece um lobo querendo provar o gosto da nossa heroína. Mas quando ele já ia tascar os dentes no pescocinho dela, Merle aparece e a salva, mas vendo que ele era um demônio, o ataca sem pensar duas vezes. Mas ele para seu ataque fracote só com apenas 2 dedos, e também diz que a partir daquele momento ela era sua propriedade. Até aposto que meus inscritos só pensam besteiras quando o assunto é transformar uma mulher em sua propriedade, né? Triste. Então ele pega a sua propriedade e a joga num pequeno barco. Ela pergunta o que ele queria com ela. Então ele responde que queria ir para a Grã-Bretanha. Ela extravasa dizendo que isso era impossível, que tinha muitos monstros no mar e que também demoraria muito tempo, mesmo eles revezando o remo do barco. Mas então ele fala todo orgulhoso que não haveria nenhum revezamento de remo. Era só ela quem iria remar a viagem inteira, enquanto ele só observava a linda paisagem do mar. E assim, depois de 3 dias, ela já estava estranhando porque
que nenhum monstro marinho tinha aparecido para atacá-los. Os navegadores diziam que o mar era cheio deles. Então Merle explica que isso era porque um monstro gigantesco estava os seguindo. Por isso outros monstros menores não eram nem doidos para tentarem se aproximar. E o tal monstro que o seguiam dar as caras. E como ele tem um nome esquisito, vou só chamá-lo de Kraken Brabão. Nossa heroína, que não era para o monstro, pergunta o que Merle faria para protegê-los. Então o usuário de hack saca sua espada e facilmente trata o grande peixe. Impressionada, Alice pergunta por que ele era tão forte, e ele responde que era apenas um dom natural e nada mais. Que quando ele era criança era muito fraco, mas quando sua mãe foi morta na guerra, ele precisou treinar para ficar forte e assim proteger ele mesmo e sua irmã. E quando menos percebeu, já era tão poderoso que foi até nomeado como Rei Demônio. Então Alice fala que isso não era dom coisa nenhuma, que isso foi puro trabalho esforçado. Ele diz que estava louca, que era um dom e ponto final. Na minha opinião, ela tá certa, kkk. Então a longa e perigosa travessia acaba, com ele chegando na Grã-Bretanha. E já que ela já tinha cumprido seu dever, como motor humano, ele diz que se separariam ali mesmo, que era para cada um pegar seu rumo na vida. Opa, mas espera aí, de repente se lembra que estava duraço, que tinha saído da Terra dos Demônios sem uma moeda no bolso, e que claro, ele teria que ter dinheiro, se caso não quisesse morar nas ruas. E por acaso se lembra da armadura da nossa heroína, que se por acaso fosse vendida, ele poderia viver só na manha, no mais puro luxo e conforto que um rei mereceria. Então ele vai e meio que rouba a armadura dela, kkk, e vai embora deixando nossa heroína chorando pra trás, triste. Agora, um ano depois dessa despedida emocionante deles, dois ladrões se preparavam para roubar um certo mendigo morto de fome que andava quase caindo de fraqueza. Um dos ladrões acaba vendo que esse mendigo que estava vindo era um procurado que valia 5.000 moedas de ouro. E olhem quem era o tal mendigo morto de fome, kkk. Nada mais nada menos que o próprio Merle Lucifer, kkk. Então eles tentam pegá-lo por causa da recompensa, mas um azarado acaba perdendo a cabeça, e o outro sai correndo desesperado, como se tivesse visto um demônio, kkk. Merle observa que depois que matou um dos bandidos, ele se destransformou e virou um goblin. Achou estranho, mas nem ligou muito, então volta para sua peregrinação ou fuga, sei lá, kkk. E o goblin que conseguiu fugir foi falar tudo pro rei goblin o que tinha acontecido. Já numa cidade, o mendigo Merle se perguntava o porquê do dinheiro ganho com a armadura da heroína tinha acabado em tão pouco tempo. E aqui temos com o que ele estava gastando todo o dinheiro dele, kkk. Alugou uma mansão com empregados e mordomo, só comia comidas preparadas por mestres cuca de restaurantes 5 estrelas. E por último, as apostas, que ele sempre apostava alto, mas nunca ganhou nenhuma vez sequer, kkk. E claro, quando menos se espantou, tava falido sem nenhuma grana, e fazendo empréstimos que nunca teria como pagar. Isso tirando os calotes que ele dava nos restaurantes por onde passava, kkk. Por fim, agora ele é um pobre fugitivo da justiça que vale 5.000 moedas, kkk. Isso me lembra uma certa história bíblica aí. E agora lá está ele fazendo uma dança no meio da rua, como um meio de sobrevivência, e arrumar uns trocados, pra ver se hoje dava dele comer algo. Mas a vida é difícil e triste, meu irmão, kkk. Quando ele termina a apresentação, ninguém dá nada pra ele. Coitado. E vou parar por aqui, só lembrando que só vai ter EP 2, só se esse vídeo passar de 200 likes. E próximo episódio, se tiver, iremos ver o reencontro de Merle e Alice, uma guerra entre goblins e humanos, Merle se tornando aventureiro, e eles dois vão morar juntos como um casal, e o casamento se aproxima. Tchau e deem like.